Suprassumo, não tem nem o que falar. Todo episódio de House of the Dragon eu vou falar que é suprassumo porque, mano, o que foi isso que eu acabei de assistir? A Dança dos Dragões oficialmente começou e o melhor de tudo é que ambos os lados desse tabuleiro têm motivos nobres para justificar as suas reivindicações. O 8º episódio de House of the Dragon foi perfeito e pavimentou perfeitamente o caminho para o 9º episódio, que, seguindo a tradição de Game of Thrones, promete ser o mais chocante da temporada. E aqui nesse vídeo a gente vai comentar tudo isso com detalhes. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo pra gente falar de House of the Dragon. Toda semana é assim, sai o episódio lá na HBO, tem logo rapidinho a minha análise aqui no canal, explicando as motivações por trás das histórias dos personagens, e durante a semana eu posto mais um vídeo ajudando a entender melhor algum conceito trazido no episódio, né, algum conceito desse universo. Aqui no canal tem uma playlist cheinha de vídeo de House of the Dragon, e eu vou deixar essa playlist linkada na descrição para depois você terminar esse vídeo aqui, você ir lá e conferir. E claro, se você gosta de House of the Dragon, tá gostando do meu conteúdo, você precisa se inscrever no canal se não tá inscrito, ativar o sino de notificações e, claro, me seguir no Instagram também para acompanhar o conteúdo exclusivo que eu levo para lá. O episódio passado terminou com o Laenor fugindo para Essos, né, como uma pessoa desconhecida, e Rhaenyra e Daemon se casando. Esse episódio aqui começa com mais um salto temporal, né? Pelo menos 6 anos se passaram entre os episódios, e a gente tem essa informação da fala da Rhaenys, que ela diz que ela tá 6 anos sem ver o marido, né? Porque o Corlys foi lutar lá naquela guerra pelos degraus. Nós já falamos sobre isso exaustivamente aqui no canal, só que vou repetir rapidinho, né? Os degraus são esse conjunto de ilhas que liga o Westeros a Essos, e como a Casa Velaryon domina, né, o comércio marítimo, eles são diretamente afetados pelas pessoas que estão controlando essas ilhas. Daemon tinha conquistado, né, os degraus e tudo mais, ele se tornou rei dos degraus, ele estava até com aquela coroa, mas depois que ele saiu, abandonou as ilhas para lá, a triarquia voltou a dominar tudo ali. E a triarquia, por sua vez, é o conjunto dessas 3 cidades, né, que ficam ali mais ao litoral de Essos, as cidades de Mys, Lir e Tyros. Então faz sentido o Corlys Velaryon se envolver diretamente nesse conflito mais uma vez, porque afinal de contas o que acontece lá dói no bolso dele. E aí, lutando nessa guerra, ele se machucou gravemente, pegou uma febre mortal, e agora as pessoas estão conversando para decidir qual será o futuro de Derivamark. Vaemond Velaryon, o irmão do Lord Corlys, quer que a sede, né, da Casa Velaryon, o título de Senhor das Marés, passe para ele, porque ele, assim como todo mundo no continente, sabe que os filhos da Rhaenyra não são filhos do Laenor, então ele não quer que a sede da Casa Velaryon vá para um bastardo, sabe? E esse assunto, inclusive, foi levantado no episódio anterior também pela própria Rhaenys. Rhaenys, conversando com Corlys, ela disse que não queria também que a sede da Casa Velaryon passasse para o filho da Rhaenyra. Ela estava tentando convencer o Corlys a passar, né, o título, né, de Senhora das Marés para as filhas de Laena, porque ali ela saberia com certeza que o sangue Velaryon estava correndo. Só que o Corlys não estava ligando muito para nada disso, porque o que ele queria era legado. Pois bem, após o funeral da Laena e a morte do Laenor Velaryon, a Rhaenys pegou uma das filhas do Daemon para criar lá em Derivamark, que é essa ilha aí que fica bem próximo de Pedra do Dragão. Enquanto Baela Targaryen foi morar com a avó Rhaenys, a Rhaena Targaryen ficou morando em Pedra do Dragão com o pai e com a Rhaenyra. E aqui é interessante a gente notar, porque no episódio 6, a Rhaena, né, ela reclama do pai dela, né, na conversa dela com a mãe, ela fala que o pai, que o Daemon, só liga pra Baela porque a Baela tem dragão e ela não, na cena que ela tava tentando fazer aquele ovo se chocar. E é interessante a gente notar isso, porque no final das contas, né, a Rhaena ficou morando com o pai Daemon em Pedra do Dragão, enquanto a filha favorita foi morar longe com a avó. Se bem que colocar a tal filha favorita em um lugar estratégico se provou muito útil para o Daemon, né? Porque assim que as coisas começaram a andar diferente ali em Derivamark, Baela já correu para escrever uma carta pro pai, e assim deu tempo do Daemon organizar as suas defesas, e assim ele e a Rhaenyra conseguiram partir para Porto Real a tempo. E aqui é interessante a gente perceber que a própria Rhaenys Velaryon, ela não queria que o título, né, de Senhor das Marés passasse para o Lucerys Velaryon. Ela tentou convencer o Corlys a mudar de ideia e colocar a Baela nessa posição, né, a filha da Laena. E eu até comentei isso no vídeo passado, que o Lord Corlys nunca aceitaria uma proposta dessa, porque Baela, casando, né, com o cara, ela ia adotar o sobrenome do marido. Os filhos dela, seguindo a tradição de Westeros, teriam o sobrenome do marido, então seria o fim da Casa Velaryon, né? O sobrenome Velaryon não dominaria mais Derivamark, então o Corlys nunca aceitaria. Então Rhaenyra fez o quê? Ela veio com uma ideia genial, prometer as filhas da Laena para seus próprios filhos, porque assim, enquanto uma das filhas da Laena se tornaria rainha
rainha dos 7 reinos, a outra se tornaria rainha, né, a Lady de Derivamarca, tudo que a Rhaenys estava sempre querendo, e casando as pessoas ali que oficialmente têm sobrenome Velaryon, os herdeiros também teriam o nome Velaryon, então Derivamarca continuaria na família. Solução genial. Rhaenyra conseguiu antecipar as necessidades da princesa Rhaenys, mesmo sem saber o que ela estava pensando de fato, e isso no final acabou se tornando essencial para apoiar, né, a reivindicação do Lucerys Velaryon ao trono de Derivamarca e assim trazer toda a casa Velaryon ali pro lado da Rhaenyra. E foi genial o Daemon cortando a cabeça do Vaemond, né, porque o cara, ele passou de todos os limites. Ele ofendeu os filhos da princesa ali e ainda ofendeu a honra da princesa na cara dela. No episódio passado, o Viserys bem que tinha dito que ele cortaria a língua de todo mundo que ousasse falar alguma coisa para contestar a paternidade dos filhos da Rhaenyra, só que o que o Vaemond fez aqui foi pior. Ele ofendeu a honra da princesa, ele xingou a princesa na cara dela. O que ele fez foi traição. Daemon fez muito bem em matar esse cara. E aqui tem uma diferença dos livros, né? Porque nos livros é sim também o Daemon que mata o Vaemond, cortando a cabeça dele, só que a carcaça, né, o corpo é dado para Syrax, a dragão da Rhaenyra, comer. E aqui na série a gente viu que essa parte foi diferente, né? Porque a gente viu as Irmãs Silenciosas cuidando do corpo lá para mandar o corpo do Vaemond de volta para Derivamarca, para ele ser enterrado como os Velaryon são, né? Jogados lá no fundo do mar, naqueles caixões de madeira. Mas enfim, Rhaenyra chegou em Porto Real e ela percebeu que as coisas ali estavam bastante diferentes de como ela se lembrava. Tem símbolos e brasões, né, da fé dos 7 para todos os lados. Isso faz muito sentido para mim, porque conforme o tempo foi passando, Viserys foi ficando cada vez mais fraco, cada vez mais os assuntos do reino foram sendo cuidados pela mão, o Otto, e pela rainha, a Alicent Hightower, então faz sentido, né, eles colocarem as suas personalidades ali na corte. E se você acompanha aqui o meu canal, você já sabe que a família Hightower, ela governa a Vila Velha, que é a maior cidade de Westeros e é a cidade também onde é o centro da fé dos 7, porque é em Vila Velha que fica o septo estrelado e o alto septão. Então a família Hightower tem essa grande ligação com a fé dos 7 e eles estão trazendo isso cada vez mais pro reino. Faz total sentido. Mas enfim, Rhaenyra teve 2 filhos com Daemon, né? Aegon e Viserys, sendo que Aegon tem o mesmo nome do filho da Alicent com o rei. Olha só, 2 Aegons aí vivendo juntos e na mesma família, né? Complicado. E Rhaenyra ainda tá esperando o 3º filho do Daemon, ou mulher pra ter filho, né? Mas enfim, Daemon finalmente teve o herdeiro que ele sempre quis. Recapitulando então, os filhos da Rhaenyra são Jacerys, Lucerys e Joffrey, que são filhos oficialmente do Laenor Velaryon, mas a gente sabe que são filhos de verdade do Harren Strong, e Aegon e Viserys, que são filhos da Rhaenyra com o Daemon. E esse sim tem o estereótipo que um príncipe Targaryen tem que ter, né? O estereótipo que os lords esperam ver de um príncipe Targaryen. O rei Viserys, coitado, tá só o The Walking Dead, mas ele até que ficou feliz, né, ao ver os seus netos. E ali na conversa, quando Rhaenyra foi visitar o pai, o Daemon bem que tentou fazer o rei interceder pela sua filha, mas o Viserys estava dopado. Ele vive constantemente dopado porque olha o estado dele. Imagina como é viver com tanta dor assim. O cara não tem um olho, o cara não tem um braço, o cara não tem um pedaço do rosto. Então ele tá em constante dor, e uma dor aguda. Para amenizar essa dor, ele toma, né, aquele medicamento, o leite de papoula, que é um medicamento de efeito anestésico, né, e ele age super rápido. Contudo, ao mesmo tempo que o medicamento tira a dor do paciente, também tira a lucidez. E o Viserys fica ali totalmente grog. Ele não consegue manter uma conversa linear, uma conversa direta com a Rhaenyra por isso, porque ele não tá 100% lúcido. E aqui eu fico do lado da Alicent, tá? Porque a Rhaenyra e o Daemon levantaram suspeitas de que ela e a mão estavam dopando o rei para governar o Westeros no lugar dele, mas eu não acho que isso tenha acontecido, não. Eu acredito que a Alicent estava cuidando do Viserys com todo o amor que ela poderia cuidar, né? O cara, nesse estado, não tinha o que fazer. É tentar amenizar a dor dele e fazer os seus últimos dias mais tranquilos, né? E sem dor. E é isso que ela estava tentando fazer. Não levando problemas da corte para ele e dopando ele com os remédios, porque vai fazer o quê? Eu não acho que a Alicent estivesse mal intencionada com o Viserys, não. Eu sei que tem essa teoria muito forte aí no fandom, né, de que o Viserys estava sendo envenenado pelo seu mestre com apoio e supervisão da mão, o Sr. Otto Hightower, mas se isso estava realmente acontecendo, eu acho que a Alicent não sabia. Aqui no canal tem um vídeo onde eu explico dessa teoria, né, dessa conspiração dos mestres e do fato do Viserys estar sendo ou não envenenado, né? Estava sendo, porque agora ele morreu. O vídeo vai estar na playlist e vai estar na descrição também para vocês conferirem depois. Mas já que a gente falou dos filhos da Rhaenyra, vamos tirar um tempinho aqui pra gente falar dos filhos da Alicent, porque, mano, esses moleques
viraram demônios, né? Que azar que a Alicent teve com filhos, menos a Helena. Ela é a única que presta dessa família. Aemond, depois de perder o olho, acabou se tornando um dos melhores espadachins do reino, né? Sob o treinamento ali do Sr. Criston Cole. E o garoto ficou bruto. Mesmo tendo um só olho, parece que ele enxerga mais do que quem tem dois. Durante a batalha com Criston Cole, ele percebeu a aproximação dos sobrinhos. Então ele estava focado ali na batalha, tanto que ele venceu o Criston Cole. Só que quando os sobrinhos estavam lá, ele comentou e chamou a atenção de todo mundo, né? Porque ele sozinho percebeu a aproximação dos filhos da Rhaenyra. O garoto é brabo. Aemond é foda, mas especialmente cruel. Já o Aegon se transformou num completo filho da puta, né? Não tem nem outra palavra pra descrever. O garoto virou, sei lá, um ninfomaníaco? É essa a palavra? Porque já no episódio passado a gente viu que ele já meio que adolescente ali, ele era muito viciado em beber álcool e se insinuar para as criadas. Agora que ele ficou mais velho, não se contenta mais em só se insinuar para as criadas, como também as estupra. A coitada da Diana disse pra Alicent que ela pediu pro príncipe parar, só que ele não deu ouvidos a ela, e a Alicent acredita, porque a Alicent sabe que merda de filho que ela tem. Mas a Alicent também não tem muito o que fazer, porque se a Diana sair por aí contando que o príncipe a estuprou, isso pode pegar mal não só pro Aegon, mas pra todos os Targaryens, né? Vai fazer mal pra corte inteira, até pra ela, pra família inteira. Então a Alicent dá aquele dinheiro pra Diana sumir e a faz tomar aquele chá abortivo, né? Pra prevenir a menina de ter possíveis bastardos. E durante o jantar também, né? O Aegon toda hora tava tentando trazer essa conversa pra esse lado mais sexual, se insinuando pra Baela, jogando piadinhas ali pro Jacerys. O garoto só sabe falar em sexo, que merda de garoto é esse? Tomei muito raiva do Aegon nesse episódio. Mas já passamos da metade do vídeo, então eu gostaria de te pedir, por favor, pra já deixar o like aí, porque quando eu peço só no final, muita gente acaba esquecendo, e o like me ajuda pra caramba de verdade. Então, pra não esquecer, deixa o like, por favor. Eu detestei demais os filhos da Alicent, mas por um outro lado, da Alicent eu voltei a gostar, gente. A Alicent é um anjo, tadinha. Eu sei que no episódio passado ela foi cruel em querer arrancar o olho do Lucerys Velaryon, mas esse crime prescreveu, superem isso. Até ela já se arrependeu, o tempo já passou, águas passadas não movem moinhos. No começo desse episódio, quando Rhaenyra e Daemon chegam em Porto Real, não tem ninguém para recepcionar a princesa herdeira, né? E isso pega mal, mas eu tenho pra mim que a Alicent não sabia da chegada deles. Porque com o Viserys nesse estado, quem governa, de fato, tudo ali, é Otto, a mão do rei. Tanto que quando chegam lá, aquela notícia de que a princesa chegou e eles interrompem a reunião do Pequeno Conselho, a Alicent, ela dá um olhar assim, meio surpresa, né? Como se ela não tivesse esperando essa informação, como se ela soubesse que a princesa ia chegar, mas ela não estava sabendo que ia chegar naquele momento, sabe? E ela tenta encerrar correndo ali a reunião do Pequeno Conselho para encontrar, para recepcionar a Rhaenyra, enquanto o Otto tá 100% nem aí. Então eu acho que essa recepção ruim que a Rhaenyra sofreu foi planejada pelo Otto, né? Foi uma desfeita feita pelo Otto, mas que a Alicent não sabia, porque quando ela soube que a Rhaenyra estava lá, ela correu para encontrar a princesa herdeira, mas acabou demorando mais, porque ela teve que lidar com as merdas do filho de merda que ela tem. A Alicent comprou a paranoia do pai quando o Otto disse para ela que Rhaenyra mataria os filhos da Alicent, porque a Alicent, tendo filhos homens do rei, né, os lordes de Westeros apoiariam mais a pretensão do Aegon, porque ele teria uma reivindicação mais forte ao trono do que a Rhaenyra. Só que a Alicent está vendo o filho que ela tem, ela está vendo que o Aegon como rei seria um caos, o Aegon é um merda, o Aegon não serve para ser rei. Então eu acho que isso que contribuiu também a Alicent reforçar a sua lealdade à Rhaenyra durante o jantar. A Alicent apoiar o filho dela, o Aegon como rei, seria apoiar um rei estuprador, e a Alicent não quer isso, e a Alicent conhece a Rhaenyra, elas já foram melhores amigas antes. A Alicent sabe que a Rhaenyra seria muito melhor para o reino do que seu filho. Ai, só fico triste, porque o que é que uma comunicação torta não faz, não é mesmo? Mas vamos falar desse jantar agora, porque eu gostei muito de ver a interação da Alicent com a Rhaenyra. Isso mostra que mesmo depois de tudo que elas passaram, mesmo depois de tanto rancor, mesmo depois de tanto tempo, elas ainda se lembram dos bons momentos que elas estiveram juntas. Eu gostei de verdade de ver elas conversando, sabe? Gostei de ver a Alicent segurando nas mãos da Rhaenyra e falando pra Rhaenyra continuar na corte, falando que ficaria feliz quando a Rhaenyra voltasse pra ficar ali um tempo com eles. Então, sabe, foi legal. No passado, elas eram melhores amigas. No passado, a Rhaenyra ficava deitada no colo da Alicent, lá no Bosque Sagrado, na frente da Árvore Coração. As pessoas viram, Bran Stark viu, os Videntes Verdes viram, talvez até o próprio Larys Strong viu, né? Tem essa teoria aí, dizendo que Larys Strong pode ser um Vidente Verde. Será? Tem vídeo aqui no canal onde eu explico essa teoria com mais detalhes, e o vídeo vai estar na playlist e vai estar na descrição também para vocês conferirem depois. Mas falando do jantar, né? O Viserys decidiu não tomar o leite de papoula por aquele dia para ficar lúcido e ter uma última refeição, né? Um último jantar com toda a sua família reunida. Estando lúcido, ele aproveitou a oportunidade para ir lá presidir aquela petição sobre o futuro de Deriva Marca, e ali ele teve uma cena, né? Uma interação
interação com o Daemon que eu achei muito legal. Mostrou que mesmo depois de tanto tempo, Viserys ainda gosta do irmão. Viserys é um cara com um coração muito bom. Como o rei, sim, eu concordo que ele é fraco, mas ele é uma boa pessoa. Mesmo depois de tudo que Daemon fez, mesmo depois do Daemon ter levado a princesa para um bordel, mesmo depois do Viserys ter banido o Daemon da corte, mesmo depois do Daemon ter casado com Rhaenyra pelas costas do rei, não tem o que fazer, sabe? Viserys gosta muito do irmão dele. Quando o Daemon recolhe a coroa dele, imediatamente ele já começa a esbravejar. Mas quando vê que ele é o Daemon, quando vê que é o irmão, ele aceita ajuda, né? Uma ajuda que ele tava precisando, porque ele tá extremamente fraco, ele só tem um braço e ele tava se apoiando na bengala ali. Não tinha como ele abaixar com a outra mão pra pegar a coroa, porque ele não tem a outra mão. Então o que ele ia fazer? Aquela ajuda era necessária. Eu tenho pra mim que nesse momento aí, o Viserys só aceitaria essa ajuda do Daemon mesmo, ou quem sabe da Rhaenyra. Então foi uma cena bonita de ver. E depois também no jantar, ele fez um discurso bastante bonito, porque o Viserys não é bobo. Ele é um rei fraco, mas ele não é bobo. Ele sabe que tem uma rachadura na sua família. Ele sabe que tem os verdes e os negros. E ele estava tentando unir todo mundo ali, porque é o que ele disse, né? Ele ama todas aquelas pessoas. Então foi legal ver isso, porque ele conseguiu o que ele queria, né? Ele teve pelo menos aquela sua última refeição em família ali, amigável. Uma refeição onde todo mundo estava se dando bem, pelo menos enquanto ele estava na mesa. Porque foi só ele sair da mesa que tudo começou a desandar, né? Mas tudo bem, o Viserys não viu isso. O que os olhos não veem, o coração não sente, e ele morreu feliz. Mas antes da gente falar da morte do Viserys, vamos voltar um pouquinho e falar ainda sobre mais alguma coisa daquele jantar, porque eu preciso comentar sobre o Aemond. Lucerys foi a pessoa que esfaqueou o Aemond no olho. O Aemond só é caolho por conta do Lucerys. E aí eles servem aquele porco e o Lucerys fica olhando para a cara do Aemond e rindo da cara dele. Tudo bem que o Lucerys está lembrando da peça que eles pregaram no Aemond quando eles eram ainda crianças, né, que o Aegon pregou junto com os filhos da Rhaenyra em dar um porco para ele no lugar de um dragão, né? Eles fizeram o porco se passar por um dragão. Só que o Aemond já estava na defensiva, então sabe-se lá o que estava passando na cabeça dele nessa hora. Vai que o Aemond achou que o Lucerys estava rindo do trabalho que ele fez na cara dele. Isso a gente não consegue saber. Mas o ato que o Aemond teve depois disso poderia sim ser considerado alta traição e poderia ter a cabeça dele arrancada e a língua arrancada também se ele ousasse proferir as palavras, né, altamente. Falar com todas as letras o que ele estava querendo dizer. Os filhos da Rhaenyra são bastardos Strong. E o Aemond fez uma piada com ele chamando os garotos de forte, né? Strong em inglês. Então, assim, foi muito inteligente da parte do Daemon fazer essa piada, porque todo mundo entendeu o que ele estava querendo falar, mas ninguém poderia acusar ele de nada no fim das contas. E vocês perceberam que o Aemond ficou bem na dele quando o Daemon entrou na frente do Jacerys? Porque, assim, o Aemond, ele é muito mais forte do que o Jacerys, né? A gente já viu lá que ele conseguiu vencer o Criston Cole. Então, o Jacerys pra ele não era nada, então ele tava rindo. Mas quando o Daemon se portou ali na frente do Jacerys, o Aemond parou, pegou e foi embora. Rhaenyra, quando ela queria casar com o Daemon, ela falou que o Daemon seria uma pessoa forte do lado dela, que meio que intimidaria os inimigos. E a gente viu aqui, através dessa cena, que Rhaenyra estava, assim, 100% certa. Agora vamos falar daquela cena agoniante que foi a morte do Viserys. O Viserys estava sentindo muita dor e saiu da mesa de jantar e tomou o remédio, né, o leite de papoula, para amenizar a dor. Lembra que eu falei que esse é um medicamento que age extremamente rápido, né? Tira a dor, mas também deixa a pessoa meio grog, não tão lúcida assim? Então, o Viserys já estava sob o efeito desse medicamento quando a Alicent chegou e a Alicent ainda dá para ele mais uma dose. Nessa hora que a Alicent chega, o Viserys acha que é Rhaenyra, porque, afinal de contas, as últimas visitas que ele teve ali no quarto foi a Rhaenyra. Foi a Rhaenyra que foi até ele falar sobre a canção de Gelo e Fogo. Então ali ele achou que ele estava conversando com a sua filha. Quando o Viserys fala de Aegon, ele está se referindo ao Conquistador. Mas a Alicent, que não sabe nada dessa profecia, acha que Viserys está se referindo ao próprio filho Aegon. E quando o Viserys fala do príncipe prometido, né, que vai salvar o mundo dos outros, a Alicent acha que ele está se referindo ao príncipe Aegon, o filho dele, porque afinal de contas ele falou príncipe prometido e não princesa. Então não podia ser a Rhaenyra que ele estava querendo dizer. Para Alicent, que não sabe nada dessa profecia e que nunca ouviu falar da tal canção de Gelo e Fogo, pareceu que o Viserys estava mudando de ideia quanto à sucessão do Trono de Ferro. Pareceu que o Viserys não estava mais querendo que Rhaenyra fosse a sua herdeira. Parecia que o Viserys estava querendo que o seu herdeiro fosse o príncipe Aegon prometido. O príncipe prometido. Viserys disse, né, você é o escolhido, achando que estava falando com a Rhaenyra, mas a Alicent entendeu que ele estava se referindo ao príncipe Aegon prometido, né, e o único príncipe Aegon que ela conhece é o filho dela. Então ela achou que o Viserys estava falando do filho. Olha aí a briga armada, porque Alicent vai estar defendendo do seu próprio ponto de vista o
último desejo do rei, enquanto a Rhaenyra vai estar defendendo a mesma coisa. A Alicent nesse episódio reforçou a sua lealdade a Rhaenyra e reconheceu Rhaenyra como herdeira do rei, mas como agora ela pode ir contra o último desejo do seu marido? Bizarro, né? E eu adorei muito isso, porque agora não tem bem e mal, sabe? Eu acho que a série estava demonizando muito os verdes, mas agora não tem mais isso, porque ambos os lados estão brigando pelos seus pontos de vista e ambos os lados estão certos, né? A Alicent está certa do ponto de vista dela e a Rhaenyra também está certa do seu próprio ponto de vista. O que fazer? Ninguém ali está querendo o Trono de Ferro apenas por ambição, com exceção talvez do Otto Hightower. Mas não tem mais o que fazer. Viserys primeiro morreu, a tempestade desabou e agora é a hora dos dragões começarem a dançar. Vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários o que você achou desse 8º episódio de House of the Dragon. Amanhã aqui no canal vai ter mais um vídeo analisando algum detalhe aqui desse episódio, então fica ligado. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. Se inscreve no canal se não está inscrito, deixa o like se não deixou. Tchau e até o próximo vídeo.